Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Olha, hoje o Alesp em Pauta vai falar da retomada das pequenas indústrias no estado de São Paulo. Aos poucos, a indústria tenta retomar sua produção para amenizar os prejuízos causados pela Covid-19. Durante a pandemia, o setor industrial precisou se adaptar a uma série de protocolos e restrições. Todas essas mudanças influenciaram a rotina das pequenas, médias e grandes indústrias. De acordo com uma pesquisa encomendada então pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, existe um otimismo na retomada das empresas com o aumento de contratações e o aumento de encomendas que está diretamente relacionado então aos custos de produção das indústrias, que ainda apresentaram então uma alta significativa. Em São Paulo, há mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas, que representam 98% das empresas no estado. Também existem quase 3 milhões de microempreendedores individuais, as conhecidas MEI. Essas micro e pequenas empresas e os microempreendedores são responsáveis por empregar 67% dos trabalhadores em nosso estado. Para falar mais então sobre esse crescimento e a retomada das pequenas indústrias, vamos conversar com o presidente do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Cury, e também o advogado especialista em micro e pequenas empresas, Marco Tavares Leite. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com você, Arthur, num símbolo da democracia, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no estúdio da televisão. Prazer estar consigo e com os nossos queridos telespectadores. É um grande prazer estar aqui também, podendo aqui contribuir, passar dessas informações e receber também, ter um retorno do que a gente pode melhorar e ter o retrato da micro e da pequena empresa, essa que é essa grande geradora de emprego e renda aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Nós quem agradecemos, então, a presença dos senhores aqui em nosso estúdio. Acho que é de mais importante. Eu não consigo imaginar o estado de São Paulo, especificamente cidade aqui, a capital paulista, sem as indústrias. De fato, tem acontecido essa retomada? Eu queria mostrar para vocês a pesquisa Datafolha. Ela tem mais de 170 indicadores econômicos sociais. Ela é feita a nível nacional e a cada 2 meses tem uma nova edição. Há 11 anos e meio atrás, começou a pesquisa mensal que era só o estado de São Paulo. Há 16 meses atrás, ela foi estendida para o resto do país. Sim, a resposta é sim. Nós temos o início da curva de retomada com indicadores extremamente importantes. Quando se fala de emprego, a microempresa demite. A pequena empresa contrata, isso a nível nacional. Em São Paulo, existe um crescimento positivo a nível de emprego. A nível nacional, nós temos uma estabilidade entre contratação e demissão. Mas indicadores importantíssimos estão nessa pesquisa, cuja base foi feita em julho deste ano. Mês que vem teremos a nova rodada da pesquisa, atualização a cada 2 meses. Bem, por que é tão importante esse dado? Quando você tem estabilidade e o crescimento do emprego, outros fatores estão induzindo a isso. Uma delas, 37% das empresas acreditam que o trimestre será melhor, ou seja, haverá crescimento econômico. Se aprofundar um pouquinho mais, nós olharmos para a elevação de custos, ele desacelera, apesar de existir a inflação, mas ele desacelera o seu ritmo, que são medidas extremamente positivas. E, claro, ao lado de uma rosa tão bonita, tem um caule que tem espinhos. E, claro, nós vamos falar dessa flor tão bonita e dos espinhos também. Justamente aí é que a gente vê uma situação de estabilidade das empresas, mas, por outro lado, a gente tem muito a avançar.
Na questão legislativa, em matéria tributária, quando a gente fala do Simples Nacional, além da reforma tributária, que é um ponto importante de se falar, principalmente em relação ao Simples, o que nós temos hoje é um congelamento dos limites do Simples Nacional e do MEI. Para você ter uma ideia, o limite de faturamento para microempresa é o mesmo desde 2006. Para pequena, houve uma pequena elevação em 2016, já são 7 anos. E o MEI é o mesmo limite também desde 2008. Só que o MEI, apesar de ter esse congelamento dos limites de faturamento para o MEI, a todo ano, quando reajusta o salário mínimo, o valor da contribuição fixa que o microempreendedor individual tem que recolher, ela sobe na proporção do salário mínimo e o congelamento dos limites. A mesma coisa a gente pode dizer em relação à micro e à pequena empresa optando do Simples, porque ela pode até ter um aumento do faturamento, só que os limites permanecem os mesmos. Ela pode acabar sendo excluída do Simples Nacional, porque fatura mais, mas não porque ela recebeu mais no final, não porque ela houve aumento de lucratividade, porque os insumos custaram mais caro, os seus custos também aumentaram. Então o que a gente tem neste tipo de congelamento é justamente um aumento de carga tributária efetiva, mas de uma forma transversa, o que prejudica a micro e a pequena empresa em geral. A mesma coisa em relação ao MEI. Na Câmara dos Deputados está aguardando já há mais de um ano um projeto de lei complementar que faz a adequação tanto dos limites do MEI como da micro e da pequena empresa. Estamos esperando já faz mais de um ano, aguardamos que haja isso. Hoje se fala até numa correção em relação ao MEI, mas nós precisamos disso também para as microempresas e as pequenas empresas, porque senão vai fazer esse deslocamento, um aumento ele é muito maior ainda do que já estão sentindo hoje na carga tributária e compromete a própria formalidade. E uma outra coisa, quando falou da questão dessa estabilidade, principalmente no emprego, é importante destacar que isso se dá por vários fatores. Tem uma questão econômica, mas tem também uma questão muito particular da micro e da pequena empresa, que é a relação de capital e trabalho entre a micro e pequena. A relação entre o empregador da pequena empresa com o seu trabalhador é muito diferente da relação das grandes empresas, que os cargos mais elevados sequer conhecem. Na micro e na pequena, não. Isso aí eles trabalham junto, lado a lado. Estão vestindo o mesmo macacão, estão com a mesma mão suja de graxa. E isso é que faz com que haja essa interação, uma relação diferenciada, uma comunhão de interesses para que a empresa realmente dê certo. Se a gente está falando sobre essa retomada, eu acredito que seja interessante também a gente voltar um pouquinho, porque diante da sua fala, Marcos, me parece que existem diversos desafios nessa retomada. Não é? Haja vista que ainda estamos num processo pandêmico, já não tão restritivo. Existe também a reforma tributária que vem de encontro a essa realidade. A vida do brasileiro, a vida do paulistano, a vida do paulista mudou completamente, não é? E vai mudar mais. Quais são os grandes desafios no setor econômico propriamente dito da micro e pequena? O governo, o Banco Central especificamente, anunciou a redução da taxa de juros de meio ponto percentual. Talvez na próxima reunião haja mais meio ponto percentual. Mas a pergunta é, isto chegou na ponta do consumidor? Isto chegou na ponta do usuário? E chegou na ponta do empresário, quando ele tem que descontar um duplicado ou negociar seus recebíveis? A resposta é não. Estas são âncoras que estão impedindo o crescimento. E quando nós falamos em taxas de juros, nós não podemos esquecer a famosa frase do acesso ao crédito. Onde está o acesso ao crédito? Se a gente voltar um pouco na nossa história, no ano passado, a grande discussão era: eu não posso emprestar dinheiro para pequenininho porque não paga, ele vai me dar calote. E era a nossa briga: não, precisamos ter acesso a crédito, etc., apesar do custo exorbitante. Bom, aí este ano
entrou a grande discussão dos grandes não pagarem. Então nós tivemos mega organizações que, infelizmente, entraram em recuperação judicial. Muito bem, o que o sistema financeiro está na encruzilhada nesse momento? Ele não empresta para o pequeno porque o pequeno não paga, ele não empresta para o grande porque tem medo de calote, ou seja, nós estamos num momento de transição. Por que é importante essa redução do Banco Central na Selic? Porque isso sinaliza para investimento. Quem vai fazer investimento de uma longa maturação, ele olha e diz, ok, eu tenho uma tendência de queda de juros, ele faz isso. Mas para a operação no dia a dia não acontece. E aí começa outras discussões ruins, mas que são extremamente saudáveis. Por exemplo, no rotativo, que é uma operação extremamente importante que vinha ocorrendo, você tinha uma taxa de juros para quem não conseguia pagar de 450% ao ano. Juros sobre juros, ou seja, impagável. O Congresso acabou de aprovar que o limite máximo é de 100% e tem 90 dias para que apresente alguma alternativa. Caso contrário, se impõe 100%. Isto deve oxigenar. Claro que alguns bancos ameaçaram acabar com isso, mas é na crise que surgem as grandes oportunidades. E eu não conheço nenhuma empresa, e eu quero deixar claro isso, nós não temos nada contra o sistema financeiro, mas nós queremos que ela pare de matar as empresas, não mate a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Se você pegar o endividamento médio de perigo, subiu em um ano de 27% para 38% das empresas, o que é uma sinalização perigosa. Apesar de tudo isso, apesar do vento contrário, apesar desses problemas, felizmente, nós estamos começando a ter uma curva de crescimento. Qual o motivo desse crescimento? É a transferência de renda das operações de incentivo que estados estão dando para algumas empresas, que a União está dando, a sinalização dessa redução de juros no longo prazo para investimento e a transferência de renda nas operações, Bolsa Família, salário mínimo, etc., que quem ganha até 3 salários mínimos, esse dinheiro vai direto para consumo. E aí você inicia a curva do crescimento, além de políticas estaduais, municipais e federais de incentivo a emprego, a retomada. Por exemplo, São Paulo fez o Jovem Aprendiz Paulista, entre várias outras iniciativas extremamente saudáveis e salutares, mas são iniciativas que se somam em prol de uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo isso, chama-se mercado interno. Micro e pequena empresa, MEI, é mercado interno. E é o que o mundo inteiro hoje mais está preservando. Claro que comércio internacional é importante, mas mercado interno é fundamental. O mercado interno, não só do ponto de vista do consumo, nós estamos falando de produção. Claro. A gente tem que estimular essa produção aqui, internamente. Porque a gente fala de comércio, muitas vezes fala, não, vou fazer a venda. E importa produtos, traz para fazer. Não. Se a gente conseguir produzir aqui, tiver um estímulo, uma facilidade, com menor burocracia, com custos adequados, com a política tributária adequada, fica melhor. A tecnologia, o acesso à tecnologia e o crédito é fundamental para acessar isso, de forma que a gente estimule não só o mercado interno como do ponto de vista de consumo, mas a produção do produto brasileiro, que já mostrou que a gente tem um produto excelente, mas o que a gente precisa é conseguir dar maior amplitude a isso. Inovação tecnológica, fundamental. São Paulo tem excelência a nível de inovação tecnológica, tecnologia disponível, etc. É fundamental essa integração entre as empresas e a tecnologia. Existe o Instituto de São Paulo, maravilhosos, que fazem esse trabalho, como existe em outras regiões do país, uns mais voltados para a agricultura, outros para o comércio, outros para a indústria, etc., mas que são medidas extremamente produtivas e muito bem-vindas. Há pouco o senhor falou sobre a taxa Selic.
Mas houve um corte, né? Se não me engano, de 0,75 ponto percentual. Meio ponto percentual. Aí que está. Esse corte também dificulta, não? Não, quanto menor for a Selic... Então, mas quanto menor, melhor. Isso. Mas dificultou, chegou a dificultar esse corte? Se a gente voltar um pouco, é assim, quem é que reclama quando a Selic cai? O investidor, porque ele recebe menos. Então, ele vai ter que começar, quando isso chegar em patamares bem mais baixos, que eu espero que chegue, ele vai ter que voltar a trabalhar e não viver só de colocar o dinheiro lá. Mas quem ganha? Todo o resto do mercado, porque o preço do produto cai, etc. E se você olhar os juros, ele é um efeito em cascata. Ele pega todas as fases da produção e isto foi um dos grandes fatores que fez com que os preços se elevassem muito acima do poder de compra das pessoas, porque salário não acompanhou nem de perto esta elevação de preços, custos. E isto trouxe o consumo para baixo. Agora, quando a gente fala da Selic, nós estamos falando de um mundo que não é o nosso mundo. Por quê? Quando você vai tomar um empréstimo, não existe a palavra Selic. A gente até brinca que aquilo é os juros primário. Só que nós estamos nos juros de mestrado e doutorado, 10 vezes aquilo, ou seja, de 13,75 que era, agora está em 13,25, para 450 que era no cartão. Operações normais no ano custam 70%, 80%, 100% de juros ao ano. Significa que você tomar R$1 hoje, no final do ano você tem que pagar 2. O que significa que não existe atividade empresarial normal que consiga arcar com tudo isso. E aí a importância dessa integração. Nós não queremos quebrar banco, mas nós não queremos quebrar empresa, nós queremos sim mais emprego, mais produção, como o doutor Marcos colocou, mais produção no mercado nacional. Nós não estamos pregando fechamento da economia, mas nós estamos pregando sim produção no país. Veja, se nós olharmos o lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer que tem um lado bom, mostrou a vulnerabilidade da nossa produção e da nossa capacidade produtiva. Nós não tínhamos máscara, não produzíamos máscara para isso, vários insumos médicos, e aí afora. O que significa? A necessidade da alavancagem de produção no Brasil. E eu vou complicar um pouco mais no bom sentido. Hoje o mundo fala em ESG. Se você for na ponta e perguntar para um empresário da microempresa, para o empresário da pequena empresa, ESG, ele não sabe o que é isso. Agora, e a pesquisa demonstra isso. Se você chegar para esse mesmo empresário e disser, olha, você acha que seu meio de produção deve estar ambientalmente correto? Mais de 80% vai te dizer sim. Se você perguntar, você acha que a tua empresa precisa ter atividade social? Mais de 80% vai dizer sim. E se você perguntar se a governança é importante, mais de 80% vai dizer sim. Ou seja, a linguagem, a metodologia, os métodos são diferentes, mas a finalidade é única. E agora, não dá para falar em mercado interno, produção e geração de emprego, sem você falar ambientalmente correto, moralmente correto, eticamente correto e assim por diante. Os novos tempos, a mudança muito bem-vinda. É isso que nós queremos. Aqui a gente deu o exemplo, não vou falar o bom, mas a lição que o período de pandemia trouxe. Então a gente viu, até na questão de inovação tecnológica, dada a essa circunstância, e a própria relação, como deu o exemplo, a relação capital-trabalho também mudou. Houve uma flexibilização no bom sentido, não estamos falando de norma, mas dessa relação. A possibilidade do home office, claro que com adequações, para não haver abusos de qualquer lado, mas isso, tanto que muitos
que caíram no lockdown, que ficaram em casa, depois não queriam nem voltar, optaram por se manter em home office ou num sistema, vamos chamar assim, misto, híbrido, algumas vezes. Isso permitiu, inclusive, redução de custos de muitas empresas. Então você começa a ver algumas situações, oportunidades, produção de máscara. De repente a indústria aqui não estava atentada a isso e hoje vê, olha, é um momento importante. Então, nessas adversidades, nós temos que analisar e ver quais as nossas vulnerabilidades e avançar. Sim. Aprender com os erros, aprender com as falhas, mas sempre caminhar em frente. E vendo de novo que nesse ponto, a micro e a pequena empresa em geral foi a que provocou a retomada mais rápida, mais célere e que mais preservou o emprego. É uma notícia muito importante trazer, né? Esse comentário é de mais importante para ficar frisado a importância, não é? Sem dúvida alguma. Só uma questão aqui também, a gente tinha aqui, eu tenho um dado aqui, que acredito que esteja corroborando a pesquisa, claro. O SIMP, né, tem um percentual aqui de micro e pequenos empresários que analisam a situação econômica atual como ruim ou péssima. Caiu de 48% para 38% em relação ao bimestre abril e maio. Sim. Como que os senhores analisam isso? Eu analiso como um bom dado. Isto é mais um componente da, talvez, solidez dessa inversão da curva. Por quê? Porque, de um lado, você tem um otimismo, que eu já falei em 37% das empresas. Do outro lado, você tem a redução do pessimismo de um ano para cá. Ou seja, afetou menos, está afetando menos, os problemas existem, mas está causando menos problemas, apesar de causar problemas. A soma de tudo isso é que talvez venha a dar a tendência permanente, ao que nós esperamos, do crescimento econômico, da manutenção dessa tendência. Se nós olharmos hoje jornais, noticiários, etc., a gente olha e vê um copo meio cheio. A gente pode dizer que está enchendo, vai ficar muito bom, ou olha, cuidado que isso vai esvaziar. O que a pesquisa mostra, esse copo meio cheio tem a tendência dele ficar cheio no bom sentido, cheio produtivo, não o contrário. Então, isso é muito bom. E essa tendência, ela se espalha. Tem mais um fator que eu acho de suma importância. Tudo o que acontece na micro e pequena empresa e no MEI é questão de tempo, vai acontecer na grande empresa, porque ela é antecipadora de tendência. Ela, por seu elo econômico mais fraco, ela é quem primeiro sente o lado ruim da crise, mas é também quem sente o lado mais rapidamente da retomada, do início da retomada. E, felizmente, ela constatou, na pesquisa feita pela Datafolha, que a tendência aí está em vários aspectos. Porque se fosse um único indicador, eu não teria a condição de afirmar categoricamente, como estamos afirmando, que é o início da inversão da curva para o crescimento, o que é extremamente saudável. Verdade, sobre uma base deteriorada, sim, mas que seja para cima e que seja para o bem. E é a soma desses fatores. Como eu disse, são mais de 170 indicadores. A soma disso mostra uma tendência da melhora, da estabilidade, do crescimento em todas as áreas. A única que falta são os aspectos tributários, são aspectos creditícios, que são as âncoras que estão segurando o crescimento. Se tirar essas âncoras, o Brasil não crescerá 3%, vai crescer muito mais. Claro que São Paulo é a locomotiva empresarial, industrial, com todo o respeito a todos os outros estados, com a importância dos outros estados, estamos falando de indústria, é São Paulo indiscutivelmente. Então, eu acho que isto é uma sinalização maravilhosa do que São Paulo contribui para o país e que é um exemplo
na maioria das áreas. Claro que você tem outros estados de fundamental importância, etc. E nós não estamos aqui denegrindo ninguém. Estamos apenas falando do lado bom do estado de São Paulo. E, saindo um pouco da questão da estabilidade, da economia em si, uma coisa que dá uma sinalização também de estabilidade, mas a gente precisa conseguir manter esse copo meio cheio e enchendo, é uma questão jurídico e legal. Então, um ponto aqui que eu acho que muita gente também se sentiu mais com uma melhor estabilidade, mais otimista, que não se acreditava que a reforma tributária fosse caminhar. E ela, de fato, está caminhando. Mas a gente tem que ver a reforma tributária, apesar de essencial, porque a parafernália que a gente vive já é uma loucura, é realmente um caos, mas a gente tem que ver com muita cautela, porque muito do que está nessa reforma tributária, primeiro, ela foi aprovada com várias previsões de possíveis exceções, e isso já pode gerar uma deturpação. Há outro ponto, muita coisa a ser regulamentado por lei complementar, por lei ordinária, até hoje não se sabe ao certo qual vai ser a alíquota, que vai ser definida, mas também não se sabe definir por conta das possíveis exceções. E no que diz respeito à micro e pequena empresa, ao Simples Nacional, a gente comemorou e isso, o Simples tem uma influência muito grande, foi fundamental para que fosse assegurado a manutenção do Simples Nacional, porque se chegou a falar até que iria acabar. O trabalho do Simples foi lá e garantiu isso. Vamos manter o Simples Nacional, está lá assegurado. Só que da forma como ele foi votado, da forma como isso passou na Câmara dos Deputados, nós temos uma alteração e um aumento efetivo na carga tributária para as empresas optantes do Simples, sem falar na questão dos limites que devem ser revistos. Mas existe hoje, na legislação do Simples, quando uma empresa optante do lucro real adquire produtos e insumos de uma empresa optante do Simples, ela pode se creditar, ela tem um crédito presumido do PIS e COFINS. Porque antigamente eles não se creditavam e não compravam da micro e da pequena porque ele não tinha o crédito tributário. E mesmo no ICMS, as legislações permitem um crédito daquela parcela que está destinada dentro do Simples Nacional ao Estado. Pois a reforma tributária, como está, ela proíbe a transferência desse crédito tributário. Significa o quê? Ou a empresa não vai comprar da micro e pequena empresa, ou vai exigir mais um desconto que compense esta perda, essa impossibilidade de crédito. Efetivo impacto na rentabilidade da atividade da empresa optante do Simples, nos seus custos e naquilo que é realmente resultado financeiro, o que é o seu lucro. E o faturamento continua fazendo elevar essas alíquotas. Então, essas questões de legislação a gente precisa ainda regular. Nós estamos acompanhando e propostas de emenda e segurança jurídica. O empresário precisa saber como vai lidar com a legislação, como vai lidar em relação a contratos, como lidar em relação à legislação trabalhista. O empresário ele quer ser formal, ele quer seguir, mas a gente tem uma legislação contraditória, extremamente burocrática, e mesmo quando você quer fazer adequadamente, acaba deixando passar. Por isso que, na legislação do Estatuto da Pequena Empresa, fala da fiscalização orientadora. Porque muitas vezes se deixa de saber exatamente o que quer. E aí você tem que ter um prazo para fazer a adequação. Isso deveria ser estendido a todas as empresas. A fiscalização orientadora. Porque, na verdade, até mesmo o agente público não consegue acompanhar todas as normas, todas as atualizações de tudo que vem correndo todo dia. Desburocratização e permitir que o empresário se dedique à sua atividade empresarial e não a ficar olhando a legislação e atendendo burocracia. Eu vou complicar um pouco mais, Arthur, se você me permite. Somado a tudo isso, existe o poder decisório, que indiscutivelmente passa pelos senhores governadores, que também tem colocações em relação à estrutura do que está sendo votado, e todos eles estão colocando essas posições em bloco, separadamente, que são fundamentais. Porque se não houver o apoio dos estados e ouso em dizer de todos os municípios, nós teremos um problema extremamente grave. Tenho certeza, confio plenamente na sabedoria
dos senhores prefeitos, dos senhores governadores, dos senhores senadores, senhores deputados, em buscar um consenso para uma evolução do Brasil. E, claro, respeitando a importância dos vários estados nesse cenário que é importantíssimo. Eu estou imaginando aqui uma cena aqui, a âncora lá embaixo, o poder público, o poder privado, segurando todo mundo a âncora, não sei se sobe, se desce, permanece lá. Eu tenho uma questão, talvez a reforma tributária seria essa âncora, sim ou não, a gente vai saber daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Você que está com a gente, permaneça só o tempo de você tomar água, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta. Hoje a gente está falando sobre a retomada industrial e conversamos então com o presidente do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Cury, e também o advogado especialista em micro e pequenas empresas, Marcos Tavares Leite. No bloco anterior, deixamos aí no ar uma situação para a gente entender melhor, não é, o que está pegando ali no fundo do mar, de fato, essa âncora, o que estaria segurando essa âncora para que, de fato, as micro e pequenas indústrias, então, alavancassem, de fato, como tem acontecido, sim. Mas ainda há, sim, muito espaço para que, de fato, navegue com tranquilidade, se assim a gente possa dizer. E aí a gente vai ter que ficar esperando até 2025, gente. Que história é essa? Será que vai ou não? Sobe? Não... Tem que andar, uai. Eu tenho algumas âncoras aí, né? Uma, como o presidente Joseph Cury colocou, é a questão do acesso a crédito, que também bloqueia isso. Até, às vezes eu brinco e falo assim, para você, principalmente o micro pequeno, para ele ter acesso ao crédito, ele tem que provar que não precisa. Aí você consegue, né? Porque você tem que ter tantas garantias e tudo. Verdade. Esse é um aspecto. E aí a questão tributária, ela é fundamental. Hoje, eu coloquei numa dúvida que a gente tem um caos tributário. A coisa é tão maluca, na verdade, são tantas questões particulares que você tem tratamento tributário diferente do que é o sorvete, do que é um alimento lácteo congelado, do que é um chinelo com uma tira ou se é uma sandália porque fecha atrás. Nós chegamos a esse nível de questionamento porque você vai ter tratamento tributário diferente. Isso tem que acabar. E essa é uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção na reforma tributária para que não fique dando margem para essas exceções. Uma das coisas que faz o Simples Nacional dar certo, e é fato, apesar do que alguns falam, algumas resistências, se ganhou, a arrecadação aumentou violentamente quando se criou o Simples Nacional. E para quem acha que paga pouco, dependendo da atividade do faturamento, a alíquota do Simples Nacional chega a 33%, dependendo do nível de faturamento. Então, não é isso. Mas o que principalmente faz a micro e pequena empresa optar ali, e ela está regular e formal, é a simplicidade na forma de apuração, sem tantas exceções. A gente tem tabelas diferenciadas em função de serviço, se é comércio, se é indústria, mas nós temos isso. A reforma tributária é fundamental. Agora, você bem apontou, nós temos hoje em votação a PEC. Depois disso, se a PEC for aprovada esse ano, nós temos 2024 para regulamentar leis ordinárias e leis complementares que vão ter que fazer adequação em relação a essa reforma. Então, é uma segunda fase da reforma tributária. E elas têm que ser votadas e aprovadas em 2024 para começar a valer a partir de 2025. Aí nós temos um outro problema. A partir dali, nós vamos conviver com dois sistemas. O caos que nós já temos e um sistema que vai tentando fazer essa adequação, uma migração. Eu, particularmente, acho que poderia ser muito mais rápido, porque isso vai se prorrogar por até 10 anos e pode ainda prorrogar por mais tempo. Então é muito tempo para nós convivermos com esse sistema caótico
e junto com outro novo sistema. É aumento de burocracia, aumento de custo. Então vamos ver como é que isso realmente vai ser implementado. Essa âncora é realmente um problema. Bem, se a gente pegar algumas análises internacionais, se essa âncora, né, não tivesse aí, este ano nós teríamos um crescimento de 4%. Isto dito por instituições internacionais. Não somos nós que estamos dizendo. E a crença no Brasil, a crença na produção, no mercado interno, no Brasil pujante, que é um país pujante, é extremamente grande no exterior. O problema é que os brasileiros precisam acreditar muito mais no Brasil do que nós acreditamos. Nós precisamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. E nós precisamos acreditar que não é porque o produto importado é importado que ele é bom, porque aqui se produz produtos tão bons ou até melhores em certas áreas do que no mercado internacional. E aí os ajustes tributários são fundamentais. E aí existe toda uma grande discussão se o produto importado deve vir isento de tributação ou não, se até $50 por pessoa, mas que o secretário Barreirinhas anunciou essa semana que uma única pessoa física fez 1.600.000 exportações diferentes para pessoa física aqui no Brasil, ou seja, é um sistema para não pagar imposto, para fraudar metodologia. Então veja, muita coisa está vindo à tona, o que é ótimo. Isto faz com que a crise gere oportunidade e solução, e são caminhos novos que estão seguindo. Em São Paulo, existe indiscutivelmente uma clara iniciativa para facilitar a vida das empresas, para que o sistema tributário não mate as empresas, tanto é que deve estar tramitando aqui na casa um projeto de lei para manter a empresa viva, manter quem tem problema tributário, que é de fundamental importância. E veja, por que tudo isso? Porque o que aconteceu, se a gente pegar um pouquinho da história dos últimos anos? Todos nós falamos da pandemia, que é verdade, ela mexeu no mundo. Mas e antes da pandemia, o que aconteceu? Por que as empresas estão tão debilitadas? Apenas 8% das empresas têm capital de giro mais do que suficiente para encerrar o mês e entrar no mês seguinte. 42% têm exatamente o que precisam e 48% não fecha o mês. Então veja, por que essa debilidade? Não é só a pandemia, é uma série de fatores que ocorreram que influenciaram o Brasil e o resto do mundo, só que impactou de uma forma diferenciada em cada país, etc. Eu vou dar um exemplo. E não é que a gente queira polemizar, mas o Japão hoje, qual a discussão de juros no Japão? Que o seu dinheiro no banco não vai ter mais rendimento negativo, quer dizer, você paga para ter uma conta bancária para o banco guardar o seu dinheiro. Aqui é totalmente diferente. E os dois sofreram o mesmo impacto, os dois sofreram a mesma crise. Se você for para os países desenvolvidos, Estados Unidos fala numa taxa de 5,5% ao ano. Aqui nós estamos com a Selic em 13,20, 13,25. Então, são cenários onde nós temos muito de especulação, cenário que nós temos muito de não acreditar no Brasil, e isto traz uma sequência de coisas ruins para o país. Mas, se a gente olhar o outro lado, é maravilhoso, porque isso está gerando a oportunidade de correção de rumo em todas as áreas, o que é maravilhoso. Então, crise e oportunidade mais uma vez. Eu vejo uma coisa, a gente falou da aquisição, por exemplo, de produtos importados. Não é a questão da qualidade,
é também por causa de custo. Agora, por que o produto chega aqui mais barato? Porque ele sai do país mais barato. Ele tem os custos de produção em geral, carga tributária, a burocracia, uma série de políticos que tem ali que faz, porque qualidade eu te garanto que nós temos. Só para dar um exemplo, que acho que todo mundo aqui acompanhou, na área alimentícia, por exemplo. O Brasil hoje ganha prêmios repetidos de produção de queijo. Vai para a França e ganha dos queijos franceses em campeonatos. A mesma coisa com vinho. Aqui é um país que a gente consegue, eu faço um comentário, a gente consegue ver o pinheiro e o coqueiro no mesmo lugar, do lado a lado. É o único lugar do mundo que a gente tem produção o ano todo. Só para falar da questão alimentícia e do agro. Mas a gente tem qualidade excelente em tudo. O que a gente tem é que racionalizar do ponto de vista da burocracia, da questão tributária, expandir. Não é tributando. E isso é importante até que a administração pública tenha em mente. Não é criando novos tributos ou aumentando o tributo que se vai arrecadar mais. Na verdade, é ampliando a base. Vamos estimular para que todos realmente produzam, todos contribuam, tanto do lado do empresário como do empregado. Todos eles têm que trabalhar juntos. A ampliação da base é que vai gerar receita para a administração pública e para a população em geral. Eu quero emendar, se você me permite, Arthur, com o seguinte raciocínio. Se a gente tivesse que simplificar tudo isso de uma forma extremamente básica, o Brasil precisa muito mais empresas e precisa muito mais uma política de valorização do empreendedor, do empresário brasileiro. E, em última análise, só existe emprego porque existe empresa. Só existe produção porque existe empresa, que, por sua vez, gera arrecadação tributária, que, por sua vez, gera oportunidade de crescimento, etc. Então, um dos temas que nós temos batido em Brasília é não só todo o aspecto que o Dr. Marcos colocou aqui até agora, do aspecto tributário, fiscal, etc., mas também da mentalidade que precisamos ter muito mais empresas no Brasil produzindo. Claro que nós queremos que ela exporte, mas veja, tudo isso que existe, apenas 2% das micro e pequenas indústrias do Brasil estão exportando seus produtos. O que é uma loucura. Se você for para a Itália, se você for para os Estados Unidos, esse número, a Itália é acima de 50% de toda a exportação. Se você for para os Estados Unidos, ultrapassa 30% a exportação dos pequenos negócios. Agora, no Brasil, 16% das empresas importam produtos e só 2% exportam. É uma curva que nós precisamos mudar rapidamente. Nós precisamos ter a visão de que nós podemos e devemos sim produzir cada vez mais, cada vez melhor, usando tecnologias e assim, numa linguagem bastante simplista. Tira o peso de cima das costas das empresas, deixa elas trabalhar. Estado, você tem um papel fundamental. Eu não estou dizendo não tem que ter governo, não tem que ter Estado, nada disso. Eu estou dizendo, tire o peso, tire a logomarca de que empresário é bandido, que empresário não produz, etc. Errado. Existem alguns bandidos? Existem. Como existe na sociedade, como existe qualquer agrupamento humano. Agora, a generalização disso é que é péssimo. E eu quero dizer, eu me orgulho de ser empresário. E eu gostaria que o Brasil inteiro, que tem empresário, dissesse, eu me orgulho de ser empresário. Apanho todo dia, de manhã, à tarde, à noite, mas eu me orgulho de ser empresário. Eu acho que esse é o caminho. Precisamos mais empresas, precisamos mais oportunidade, precisamos fazer de uma forma republicana, que todos deem o primeiro passo. Eu vou voltar ao tema aqui, posso até estar sendo redundante, mas eu disse que o governo de São Paulo fez o Jovem Aprendiz Paulista. É o primeiro passo para o emprego do jovem. Mas isto ocorrendo numa micro pequena, esse jovem vai olhar e no futuro ele vai dizer, espera aí, por que eu não posso montar meu pequeno negócio?
Ele aprendeu a forma, ele viu a forma. É uma grande oportunidade para incentivar iniciativas assim e ter muito mais empresas. Então, são caminhos que não estão sendo valorizados, da importância que deveriam estar sendo valorizados. A educação, a cultura, a formação é fundamental e o desenvolvimento do país como um todo. E uma não acontece sem a outra. São processos que se somam e que levam ao resultado. Estou otimista. E aí existe uma fala deles aqui, justamente nós estamos na Casa de Lei, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e daqui é fomentado quase tudo, né? Sim. E aí fica um recado também para os parlamentares da Alesp, né? Sem dúvida. E eu quero dizer mais, nesta casa, na Alesp, felizmente, e nós temos que ser muito transparentes nisso, a bandeira micro e pequena empresa é muito bem recebida, é muito bem trabalhada, nas mais variadas correntes políticas e ideológicas, todas defendem a micro e a pequena empresa. O que eu acho que é um exemplo e orgulho para o país, né? Que nesta casa existe este símbolo da democracia, que aliás eu disse na abertura, da importância e da alegria de estar nesta Casa de Leis, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Caracteriza bem a democracia, entre outras coisas, não é a quantidade de leis, não é o excesso de leis, mas termos boas leis. Isso é fundamental. Então a gente olhar nesse sentido, para que todos cumpram, todos conheçam de forma clara, simplificando, como o presidente Cury colocou, desburocratizando, permitindo, quando a gente fala do empresário em geral, que ele trabalhe. Deixa o empresário trabalhar, deixa ele produzir. Essa roda, ela só vai crescer. Vamos ampliar a base de arrecadação no que se fala em política tributária. Você pode tributar menos, mas você vai ter mais gente pagando os impostos e vendo o resultado disso, se sentindo estimulado. Ninguém quer sonegar ou quer ficar inadimplente. O que se quer é trabalhar e receber pelo produto, pelo fruto do seu trabalho. E nesse sentido, inclusive, é muito importante colocar o trabalho do SIMP nessa relação, inclusive, como eu falei anteriormente, do capital-trabalho. É uma política que a gente adota de uma visão muito mais próxima, parceira realmente do empresário com o seu empregado, com o seu trabalhador, que é uma relação diferente. Essa solidariedade de interesses que existe do empregado e do empregador. Porque esse empregado, ele vai ser, e se espera que possa ser, se não o sócio da empresa, seja o próximo empresário da micro e da pequena empresa. Eu fico pensando assim, perdoe-me, Iosef, eu fico pensando assim, geralmente a gente observa os grandes exemplos para que a gente possa se olhar e admirar e de fato fazer igual a eles, né, esses grandes exemplos. O nosso estado, infelizmente, fechou as portas para grandes empresas, né, grandes indústrias. A indústria automobilística, por exemplo, com perdão da expressão, vazou daqui. Sim. Né? E aí a gente fica tentando entender como é que os micro e pequenos empreendedores, empresários, de fato, observam essa situação. De uma forma muito ruim. Mas isso não aconteceu só no setor automotivo. Isso aconteceu em eletroeletrônico, enfim, no setor químico, no setor farmacêutico, enfim, de uma forma geral, várias empresas deixaram o país. E eu não quero entrar no mérito de quem fez ou por que fez. Eu quero ficar na análise do fato. Elas foram embora. Muito bem. Por que elas foram embora? E se eu puder reduzir numa frase, é porque ninguém foi lá e cortou o cabo da âncora. A âncora segurou de tal forma, atrapalhou de tal forma o progresso, que ela disseram, eu prefiro não produzir no país, não perder dinheiro, não fazer nada, do que colocar em xeque uma organização mundial. E o pior, isto repercute no mundo inteiro. E aí eu volto para aquele cenário da importância das
autoridades do nosso país, prefeitos, governadores, presidente, ministros, secretários, etc., trabalhar a imagem do Brasil no exterior. Porque todo mundo quer trabalhar com o Brasil. E como eu disse, o pessoal lá fora acredita muito mais no que tem aqui do que quem está aqui dentro, que não valoriza o que nós temos. E com tecnologias, metodologias que podem trazer benefícios inúmeros para todos, para a sociedade como um todo. Para o microempresário, para o pequeno, para o médio, para o trabalhador, para o desempregado ter emprego, para ter escola, ter universidade, ter segurança, etc. Esse pacote é um pacote maravilhoso. E o Brasil, eu quando era garoto e estudava, a gente brincava que o Brasil é um dos poucos países do mundo, não tem neve, não tem terremoto, não tem maremoto. Você pode trabalhar 12 meses por ano, basta querer, basta se predispor a fazer isso. Eu acho que essa condição que o Brasil tem é uma condição que o resto do mundo não tem. E que, se bem explorada, vai trazer não só investimentos, como recursos, etc. Por que alguns países lá fora estão fazendo fortes investimentos em outras áreas aqui no Brasil? Infraestrutura, energia elétrica, rodovias, etc. Mega projetos, energia eólica, substituição do combustível fóssil para outros meios de produção. Por quê? Porque o Brasil oferece essas condições e poucos países do mundo conseguem fazer isso. Então, mais uma vez, crise e oportunidade. E é triste a gente olhar e ver que grandes corporações, micro, pequenas, médias, ou quebraram em função disso, ou fecharam, ou foram embora, mas o passado a gente não consegue mudar. O futuro, com certeza, nós conseguimos influir e mudar. Eu acho que esse é o nosso desafio, a nossa missão. Mudar o presente, mudar o futuro. E garantir que ninguém mais vai embora de lugar nenhum. Pelo contrário, que aqui seja o local de objeto de cobiça das empresas, dizer, eu quero estar no Brasil, eu quero estar em São Paulo, eu quero fazer o país crescer. Por que eu estou dizendo eu quero estar em São Paulo? Porque tem infraestrutura, porque tem as condições, porque faz com que a empresa tenha aquilo que ela tanto necessita. Tem logística, tem o que você precisar. No lugar certo, em São Paulo, você tem tudo que em qualquer outro país do mundo tem. O que precisa é limpar e cortar o cabo dessa âncora. Falei demais. Desculpa. Não, olha, diante dessa situação, eu acho que essa figura, essa âncora ficou muito na nossa mente hoje aqui nesse programa. A gente tem pouquíssimos minutos, mas eu gostaria de uma reflexão, só amarrando então tudo que conversamos aqui no programa de hoje, começando por ti, por favor, Marcos. Só pegando a questão, não é que o Estado fecha a porta, é que outros mostram uma porta mais aberta. Então nós precisamos abrir mais essas portas. E isso nós vamos fazer com estímulo à produção. Só nesse resumo, é política tributária coesa, uma política lógica, desburocratização, simplificar essa relação, permitir que o empresário trabalhe. Legislações claras, não excesso, mas legislação bastante clara, segurança jurídica, acesso a meios, a questão do crédito, à tecnologia. É isso que nós vamos estimular. Aqui nós temos tudo, bons empresários, bons trabalhadores, bom clima, temos todos os elementos para ser um grande sucesso. E lembrando, há dois exemplos só, Itália e Coreia do Sul, superaram crises trabalhando, investindo, estimulando a micro e a pequena empresa. Eu queria, mais uma vez, parabenizar e agradecer o privilégio de estar aqui na Casa de Leis. Símbolo da democracia, símbolo da liberdade, símbolo da oportunidade. E isto é tudo aquilo que qualquer empresário da microempresa, da pequena empresa, do MEI quer. Liberdade para trabalhar, democracia para trabalhar, oportunidades, etc., que esta casa simboliza
E esta casa não só simboliza, ela faz. Então, é esta integração, e mais do que isso, a integração do legislativo com o executivo, com o judiciário. Ou seja, os três poderes trabalhando em prol de tudo isso que todos nós tanto queremos. Democracia, oportunidade e São Paulo e o Brasil acima de tudo. Eu não vou dizer não do Corduco, porque é o símbolo da prefeitura, mas é isto mesmo, é tentar conduzir um processo e não ser conduzido. Parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe e que seja um exemplo para o resto do país, e não só para o resto do país, para o resto do mundo. Olha, eu quero muito agradecer aqui a presença e a participação de Joseph Cury, presidente da Simp, e também de Marcos Tavares Leite, advogado especialista em micro e pequenas empresas. Muito obrigado por esse nosso bate-papo, por essa formação. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigado. E olha, vou pegar gancho então nessa fala do Joseph Nonducorduco. Eu não conduzo, eu sou conduzido. Embora seja um brasão da Prefeitura de São Paulo, é de fato aí uma linha para o nosso governo. É o contrário. Ou melhor, é o contrário. Eu falei ao contrário. Nonducorduco. Nonducorduco, é exatamente isso. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Perdão, exatamente isso. Muito obrigado pela correção. E eu ficando aqui, vou traduzir correto do latim para o português. Errei, fui corrigido, muito obrigado. E aí fica, eu acho que essa linha também, não é? E hoje esse programa está sendo gravado, então no dia 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia, fica essa imagem aí dessa âncora. Você pode ficar segurando a âncora ali, mas vai machucar sua mão, você vai fazer muita força. Gente, vamos relaxar e vamos fazer a diferença. Muito obrigado, então, pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso forte abraço. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.